Romanos 1:18 diz assim: Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Ou em outras versões diz o seguinte: do céu a ira de Deus é manifestada ou se revelada contra toda impiedade e injustiça. E aqui a gente vê Paulo falando sobre a ira de Deus. Por que é importante a gente pensar um pouco sobre isso, sobre a ira de Deus, né? Porque às vezes o Evangelho, nós não falamos muito sobre a ira de Deus, porque é algo que causa medo, espanto, e aí nos dias de hoje talvez possa soar como opressor, né? Ou como algo que amedronta para você manipular. Mas quando a gente olha o Evangelho não é isso. Mas ele revela aqui, a gente precisa falar sobre a ira de Deus, para a gente pensar um pouco a respeito disso, né? Ver como que a gente tem vivido. E aí é muito legal, o C.S. Lewis, como sempre, ele diz o seguinte: é claro que concordo que a religião cristã é, no longo prazo, algo que confere um consolo inexprimível. Mas ela não começa pelo consolo, né? Então, realmente, o cristianismo, o evangelho, não começa pelo consolo, mas sim com a consternação que tenho descrito. Justamente isso. O evangelho, ele apresenta, nos traz a reflexão, essa questão de não deixar a gente confortável, né? Essa consternação que tenho descrito. E não adianta nada tentar obter esse consolo sem antes passar por tal desalento ou consternação. Então, justamente isso, o evangelho é isso, ele apresenta a ira de Deus. Não só isso, né? Mas a gente precisa entender que aqui Paulo está falando sobre a ira e não pular essa parte. Mas para trazer a gente a reflexão, mas vamos olhar agora o que ele fala sobre o consolo em Romanos 5:9. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então ele está falando de Cristo Jesus. Então isso é o Evangelho. Por meio de Cristo Jesus, nós somos livres da ira de Deus e aí a gente acha o consolo. Que Deus te abençoe.